Mas o fato é que nós somos anti-heróis. Nós somos as pessoas que estragam tudo. Nós somos os chatos, os inconvenientes, os que perturbam, os que quebram a unidade. Nós somos aqueles que invadimos os sentimentos confortáveis nas camas da tolerância, em que a pessoa está deitada tranquilamente, falamos para ela: você não pode ficar deitado aí, e é óbvio que quem está deitado tranquilamente num lugar fofinho não acha bom que alguém vá lá e diga: o seu lugar não é esse. Então a igreja é tão ignorante sobre o evangelho, que quando você prega o evangelho verdadeiro para as pessoas que são evangélicas, elas ficam ofendidas, elas ficam com raiva, elas te atacam. É mais difícil falar sobre a verdade do evangelho com o mundo evangélico do que com o mundo. O mundo está mais pronto a ouvir as doutrinas mais pungentes do evangelho do que a maioria dos que são evangélicos. Fale sobre a soberania de Deus com um homem que não conhece nada de Deus, e você vai encontrar menos resistência do que com alguém que está na igreja há anos. Defendem as coisas com argumentos, e nenhum desses argumentos saem da palavra de Deus. Eles podem sentar-se em reunião durante a vida inteira, e o que acontece é que se cercam de pessoas que se dizem cristãos, com pastores que se dizem cristãos, mas que não ensinam o evangelho. Tomam doses cavalares de psicologia, que dão a ela uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de que está tudo bem. Porque a maioria das pessoas entende que o que a igreja deve fazer é fazer as pessoas se sentirem bem, que a função de um pastor é fazer todo mundo se sentir bem. Se no final do culto ou final de uma conversa a pessoa se estiver se sentindo bem, nós fizemos o nosso trabalho. Que nós somos como um psicólogo, que procuramos de todas as maneiras fazer aquela pessoa que está com seus problemas se sentir bem, porque a pessoa tem uma atração emocional com Deus, que ela chama de amor. Se ela crê em algo que ela chama de Jesus, e se ela quer se conectar com Jesus, se associar com Ele, fazer algum tipo de trabalho para Ele, você é obrigado a dizer que ela está dentro, que ela está no reino. Você tem que dizer: você é um cristão. Se a pessoa vier aqui na frente e fizer uma oração, as pessoas dizem para ela: agora você está salvo, você é um cristão. Por quê? Você veio aqui, levantou do banco, veio, fez a oração, repetiu as palavras, você está no reino de Deus. Se a pessoa tem algum compromisso em aparecer em reuniões, ou ser até bem ativa, esse é o padrão. Isso vai sendo construído numa geração superficial. Nós construímos uma teologia basicamente na ideia de que Deus ama você, e Ele ama incondicionalmente, e Ele existe para cumprir os seus sonhos. Venha para Ele, porque Ele vai ajeitar as coisas que estão tortas, e vai te abençoar. Tudo que Ele quer é te abençoar, não importa mais nada. Isso atrai as pessoas com um sonho de que elas estão bem com Deus, e elas não estão. Jesus disse, isso é perigoso. Muitas pessoas falam comigo às vezes: pastor, eu não tenho certeza se eu estou salvo. A primeira reação das pessoas cristãs, quando o outro que se diz cristão diz isso, é dizer, de maneira imediata: é claro que você é. Você não acredita em Jesus? Acredito. Você não vai à igreja? Vou. Você não canta as músicas, não levanta a mão, você não ajuda as pessoas, você não ora, você não foi lá na frente, você não se batizou um dia, você não tem a Bíblia, você não lê a Bíblia. É claro que você é um cristão. Essa é a resposta padrão.
Mas quando alguém me diz, eu não tenho certeza se sou cristão, a minha resposta imediata é: talvez você não seja mesmo. É possível alguém ter dúvida e ser, mas a maior probabilidade é que quem não se sente verdadeiro cristão não é. Grande parte dos que se sentem não são, não é? Se alguém olha para a sua vida, para como está vivendo, conhece os seus pensamentos, conhece seu coração, conhece sua mente, sabe o que pensa o dia inteiro, sabe suas motivações e chega à conclusão de que talvez esteja perdido, há uma grande probabilidade que isso seja verdade. Por que nós desenvolvemos a ideia de que não, você é, firma nisso. Pode ser que não seja, pode ser que você tenha razão de duvidar, que você é um crente de verdade. Talvez você tenha e conheça coisas na sua vida que façam você ter um bom palpite a respeito disso. Muitas vezes pode acontecer de alguém sucumbir à tentação de não confiar naquilo que Deus fez, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Mas isso não é popular. As pessoas não querem ouvir isso. Quando elas falam até isso, eu acho que não elas querem ouvir. Não, você é. Fica tranquilo. Você, quando diz isso, as pessoas dizem: quem você pensa que é? Como é que o cara pode dizer isso e você, em vez de dizer que ele é salvo, levantar barreiras? É o que Jesus está falando aqui em Mateus 7. Que muitas pessoas que acham que são, não vão ser. Que estão sob uma enorme ilusão, que tem um relacionamento com Deus. Esta é a minha mensagem, porque essa é a mensagem do grande pastor, é a mensagem de Cristo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia: eu fiz, eu não te conheço. E se Jesus achou importante frisar isso tantas vezes em seu ministério, essa deve ser a obrigação da igreja. Mas como nós queremos que aquela pessoa, qual é a única preocupação que o pastor, em que às vezes nós temos, que aquela pessoa diga para nós: eu acho que eu não sou salvo. A sua primeira preocupação é: eu tenho que fazer essa pessoa se sentir bem. Ela está se sentindo mal com essa história. Eu vou ter que dizer que ela é salva, porque ela tem que se sentir bem. E a única maneira de se sentir bem é eu dizer: não, você é. O problema é que nós cismamos que temos que fazer o mundo inteiro se sentir bem. Nós tivemos que tirar o escândalo do Evangelho, a ofensa da cruz, porque a lei que rege os nossos corações é: eu tenho que fazer as pessoas se sentirem bem. Quando Jesus disse isso, nem todo que diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, as pessoas não se sentiram bem, mas foi bom. Nós não queremos que as pessoas se sintam mal, que se sintam mal com seus pecados, que se sintam mal em sua condição de perdidos. Nós queremos que eles se sintam felizes, nós queremos que eles percebam só que Deus os ama. Mas isso não é bíblico. Se uma pessoa tem lá suas grandes dúvidas de que é salvo, olha, ela tem que levar isso a sério. Há pessoas que têm essa dúvida, como eu disse, que de fato são salvos, mas a grande maioria não. Se até entre os que acham que são salvos, a grande maioria não é, imagine entre os que não acham. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido já reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Não há palavra que nós precisamos ouvir na igreja, ela vem do apóstolo Paulo. Ele está falando com uma igreja, com a igreja de Corinto. Ele diz: prove-se, veja se você está em Cristo, veja se você de fato nasceu de novo. E essa é uma igreja onde ele gastou 2 anos da sua vida pregando a verdade, não como hoje, onde é pregado mentiras, enganos. Aquela igreja ouviu a verdade. Ela ouviu a verdade do maior pregador que esse mundo já teve, o apóstolo Paulo. Ela não ouviu da sua boca heresias.
apesar de que heresias chegaram lá. Aquela igreja, as pessoas tinham confessado Cristo como seu Senhor, tinham sido batizados, tinham ouvido a palavra do próprio apóstolo. Paulo escreveu 3 cartas para ele antes dessa. 1 Coríntios e 2 outras que não estão na Escritura. Eles ouviram o evangelho desse homem, ouviram suas repreensões, o maior pregador que já viveu. E depois ele escreveu a primeira carta, escreveu umas 2 cartas, escreveu agora essa carta, que é a segunda aos Coríntios. Ele está no fim, só nas 2 cartas, 29 capítulos escritos, inspirados pelo Espírito Santo, além de tudo que ele pregou naquele lugar. E chegou no final, ele se sentiu na necessidade de dizer: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo, provem para ver se Cristo está em vocês. Depois de anos sobre o ministério do apóstolo Paulo, ele disse: há uma grande possibilidade de você aí em Corinto estar perdido, iludido. Paulo não foi e disse: olha, está tudo bem aí, não é? Mas é isso que é exigido hoje. Paulo está dizendo: você deve voltar para o início, examinar-se, para ver se você realmente está na fé. Depois de todo esse tempo, nós somos chamados a examinar nossos corações, vez após vez. O autoexame não é uma doutrina propagada hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas não vão se sentir bem de olhar para o seu coração, olhar para aquilo que ela é. Isso tira as pessoas daquela zona de conforto que Jesus chamou de caminho largo. Ela está satisfeita, ela não tem dúvidas, ela está andando com as multidões, ela se sente bem. E há uma outra questão, não é? Que seduz a pessoa, é que as pessoas se fixam na sua atividade religiosa, estar na igreja, estar com pessoas da igreja, a leitura de coisas que ligam ela à igreja. Isso acalma as pessoas e diz para elas que elas são diferentes do mundo. Quando nós falamos sobre o mundanismo, ela não quer analisar seu coração, ela já tem essas fontes externas, elas estão ligadas à organização cristã. Quantas pessoas estão envolvidas com isso tudo? Fazem caridade, estão envolvidos com tantas coisas. E nessa religiosidade exterior, elas estão numa zona de conforto, elas não querem ouvir isso. Esse é o caminho do protestantismo, que vai tomando suas várias formas. A forma liberal, né? As pessoas adoram. Quem não adora sendo adulto ou jovem, quando a verdade que é pregado para ele deixa ele ser igual um homem mundano? Ele gosta. Alguém está apontando um caminho fácil. A ideia das pessoas hoje, quando elas encontram dificuldade, é abrir sua própria igreja, iniciar sua própria igreja. Porque o que as pessoas nos estimulam é sermos empreendedor. Você não precisa ser comprometido com a verdade, você tem que ser um bom empreendedor, para abrir igreja, abrir igreja, abrir igreja, em todas as partes. Você tem que reinventar a igreja para esta geração, reinventar as coisas para a juventude gostar, reinventar para os adultos gostarem. Você tem que ser um bom empreendedor, pensar dessa forma. Isso é uma fábrica de gente enganada. E nós temos que deixar a Bíblia e a palavra de Deus abrir nossos olhos. Há uma abordagem da troca justa. Eu sou uma pessoa basicamente boa em relação aos outros. É óbvio que eu sou igual às pessoas da minha faixa etária do mundo, mas eu não sou totalmente igual. Eu podia estar fazendo muitas coisas piores que eu não estou, e alguém acha que essa troca pode ser feita em relação ao Evangelho. Essa é a maior mentira da religião, não é? Deus justifica o ímpio, o mal.
E ao perceber-se mal, o homem odeia o pecado em si mesmo. Apesar de que isso não ser agradável ao homem natural, não há esperança sem a verdade das doutrinas bíblicas serem colocadas diante das pessoas. Mas todas essas coisas nos nossos dias levam as pessoas a dizer: Senhor, Senhor, não é? A superficialidade é a doença da nossa geração. E como saber, não é, se nós somos essas pessoas ou não? Como ajudar pessoas assim?